Neste programa vamos tratar da duração das férias adquiridas pelos empregados de notários registradores. Em primeiro lugar, exporei a vocês o padrão geral de duração das férias. Em seguida, falarei da regra que se relaciona com os trabalhadores submetidos a contratos de tempo parcial. Pois bem, a regra comum de duração das férias, quero dizer, o tempo padrão de afastamento do trabalhador para o gozo do seu descanso anual, é de 30 dias corridos, ressalvados prazos menores em função do número de faltas injustificadas do preposto no respectivo período aquisitivo. Essa duração estende-se de um lapso mínimo de 12 dias corridos ao prazo máximo de 30 dias corridos, salvo é óbvio, como sempre, dispositivo infralegal mais favorável ao trabalhador. Vê-se, portanto, que a diferenciação no prazo de duração das férias deriva do número de faltas injustificadas obreiras no respectivo período aquisitivo. As faltas injustificadas interferem, assim, na tabela de férias prevista pelo artigo 130 da CLT, reduzindo, nos parâmetros lá definidos, a duração dessa vantagem trabalhista. Nada obstante, é preciso deixar claro que essas faltas injustificadas, a despeito de influenciar enquadramento na tabela aplicável ao período de gozo do descanso anual prolongado, não podem ser descontadas diretamente das férias concedidas. A tabela seletista que estabelece a relação entre faltas injustificadas e o prazo de duração das férias assim se estrutura. O empregado que faltou até 5 vezes durante o período aquisitivo de férias tem direito a 30 dias corridos de descanso. O empregado que faltou de 6 a 15 vezes durante o período aquisitivo tem direito a 24 dias corridos de descanso. O empregado que faltou de 15 a 23 vezes tem direito a 18 dias. Já o empregado que faltou de 24 a 32 vezes vê o seu descanso prolongado reduzido a 12 dias. Daí decorre que o empregado que falta mais de 32 vezes durante determinado período aquisitivo perde o direito às férias relacionadas a esse mesmo período. Dito isso, é hora de deixar a regra geral para tratar daquela que toca os trabalhadores submetidos a contratos de tempo parcial. O especial regime a que alude o artigo 58A da CLT tem regulado seu período de gozo de férias pelo artigo 130A, que crava 18 dias de férias para a duração do trabalho semanal superior a 22 horas, até 25 horas. 16 dias para a duração do trabalho semanal superior a 20 horas, até 22 horas. 14 dias de descanso para a duração do trabalho semanal superior a 15 horas, até 20 horas. 12 dias para a duração do trabalho semanal superior a 10 horas, até 15 horas. 10 dias para a duração do trabalho semanal superior a 5 horas, até 10 horas. E, finalmente, 8 dias para a duração do trabalho semanal igual ou inferior a 5 horas. Estabelece ainda o parágrafo único do artigo 130A da CLT que a ocorrência de mais de 7 faltas injustificadas obreiras no respectivo período aquisitivo implicará a redução das férias à metade. A essa altura, você já se deu conta de que a tabela definidora do lapso de férias estipulada pelo artigo 130 da CLT, o que trata da regra geral, não se aplica a situações de regime de trabalho em tempo parcial, até 25 horas semanais. Interessante notar que o parâmetro geral parte do número de faltas injustificadas obreiras durante o respectivo período aquisitivo para definir a duração do descanso. A regra especial a seu turno tem como ponto de saída para a definição do tempo de descanso a duração do trabalho semanal. Dito isso, despeço-me reiterando que, se dúvidas persistirem, você deve se sentir à vontade para acionar a consultoria mantida pelo INR. Fique conosco e até o nosso próximo encontro.